E aí, pessoal, tudo bem? Que Jesus envolva todos em muita luz. É um prazer estar aqui de volta no terceiro estudo dessa obra magnífica nos domínios da mediunidade, psicografia do Chico Xavier, mensagens do André Luiz, da vida espiritual, conceitos muitíssimo importantes para nós, não apenas para quem trabalha com mediunidade na casa espírita, mas são informações que valem para nós encarnados e que valem para nós desencarnados. São maravilhosas informações que nós temos a oportunidade de receber através do André Luiz. E na semana passada nós estávamos passeando pelo capítulo 1, eu vou dar continuidade, lembrando que todos podem baixar o livro em PDF gratuitamente no Google, nos domínios da mediunidade, PDF grátis, free download, vocês vão conseguir. Quem não tiver o livro em papel e quem puder comprar o livro em papel, também fica à vontade. Alguns preferem ter o livro, né? Mas eu repito que o nosso estudo não se limita à mediunidade. A própria obra, da maneira que ela é feita, ela faz um passeio em diversos conceitos e nós vamos falar de tudo aqui, né? Então, conceitos sobre espiritualidade que são válidos para todos. Peço que vocês divulguem entre os amigos de vocês, aqueles que trabalhem com mediunidade, esses é muito importante, né? Ter esses ensinamentos. E aqueles que não trabalham, mas que querem entender a vida com uma outra ótica também é muito importante. E alguns não querem se ligar a uma religião, porque quando a gente fala das coisas espirituais, nós não estamos falando de uma religião, nós estamos falando sobre a realidade da vida. E muitas pessoas querem se espiritualizar. E esse nosso estudo permite isso, tá bem? Então, nós paramos num trecho do capítulo 1, em que a situação era a seguinte: o Hilário, o André Luiz e o amigo dele, Hilário, ambos tinham sido médicos na Terra, foram apresentados ao instrutor Aulus, que os apresentou a um outro instrutor, Albério. E Albério está dando uma palestra para André Luiz, para Hilário e para um grupo de espíritos. E eles estão falando da mente, né? Eu peço que aqueles que estejam acessando esse estudo hoje, que vejam que está gravado no capítulo anterior, porque tudo tem uma sequência, tá bom? Então, esse instrutor Albério está dizendo o seguinte, que todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é particular. Cada um de nós tem uma onda psíquica, o nosso pensamento se projeta, né? Dentro das dimensões que lhes são características, ou na frequência que lhes é própria. Como se fosse uma estação de rádio, cada um tem a sua frequência, cada um sintoniza com determinado grupo. Esse psiquismo, diz Albério, independe dos centros nervosos, independe do cérebro físico. O espírito pensa, o espírito cria uma onda em torno de si. Uma pessoa que sofreu um AVC, muitas vezes o cérebro físico não está em condições de transmitir a palavra, mas ela pensa normalmente. Ela pensa na palavra, na casa, mas ela pensa na casa, mas não lembra qual é a palavra casa. E na hora de falar o que está pensando, ela não sabe dizer. Ela vê a casa, ela pensa em casa, mas não consegue falar a casa, entenderam? Isso acontece em vários distúrbios, mas a mente, ela independe do cérebro físico. Esse psiquismo independe dos centros nervosos, de vez que fluindo da mente, é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesma. E ele vai falar uma coisa aqui muitíssimo importante que eu tenho que traduzir, que muitas vezes o linguajar do André Luiz, algumas pessoas têm dificuldade de entender o que ele quer dizer. Então, vou ler esse parágrafo e depois vou traduzir, tá bem? Examinando, pois, os valores anímicos como faculdade de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente.
porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora jaz submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Entenderam? Então, vou tentar colocar isso num linguajar que seja fácil de ser compreendida. Cada um de nós tem as nossas experiências, nossos valores. E quando nós exteriorizamos os nossos pensamentos, isso está muito carregado daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós pensamos. E eu traduzo em palavras certos pensamentos, mas dentro de mim tenho vários conceitos. Numa reunião mediúnica, quando o médium recebe um espírito, recebe, entre aspas, se comunica mentalmente, o médium coloca para fora aquilo que o espírito está comunicando. Mas nessa filtragem, que o médium sempre filtra o pensamento do espírito, o médium coloca para fora coisas que são dele também, do sentimento, da experiência dele, e a maneira como ele entende o pensamento do espírito. Isso se chama o animismo. Então, eu exteriorizo o pensamento do espírito que está se manifestando, misturado com algo de mim, do meu animismo. Então, você tem o que está influenciando, o agente, e aquele que é o receptor, né? Então, vou reler esse parágrafo. Examinando, pois, os valores anímicos, aquilo que eu tenho dentro de mim, como faculdade de comunicação entre os espíritos, isso vai fazer parte da comunicação. Qualquer que seja um plano em que se encontrem dois comunicantes, não importa se um é mais elevado, outro menos elevado, sempre vai haver a transmissão daquilo que o espírito também tem dentro dele, tá? Então, qualquer que seja o plano que se encontre, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente. Agente é o espírito que está se comunicando, recipiente é o que está recebendo. Então, a gente não pode perder de vista que cada um tem o seu mundo mental, diz Albério, em qualquer posição mediúnica. E a inteligência receptiva, o médium, né, está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive. Então, eu vou traduzir aquilo que o espírito fala conforme a coloração, aquele tom que eu vou dar ao pensamento do espírito, tá? E a inteligência emissora, o espírito está se comunicando, também já é submetido aos limites, a interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Então, esse espírito também vai colocar para fora aquilo que ele tem, da experiência dele. E eu vou receber essa mensagem, vou misturar um pouco com as minhas e vou traduzir, como se eu fosse um intérprete desse espírito, em que eu vou adequar as palavras dele ao que eu tenho dentro de mim, do meu vocabulário ou da minha vivência de vida. Então, eu posso alterar um pouco o pensamento do espírito, introduzindo, dando um colorido diferente em função das minhas vivências. E mediunidade tem muito disso. Muitas vezes o pensamento do espírito, na maior parte das vezes, não é 100% traduzido corretamente, porque tem um pouco do médium. Quanto mais perfeito, entre aspas, for o médium, menos ele interfere na mensagem do espírito. O importante é que, no final, o pensamento do espírito não seja muito distorcido, que ele traduza mais ou menos aquilo que ele quis dizer, para a mensagem ser considerada uma mensagem válida, fiel. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em determinadas mensagens que digam respeito a pessoas fora de uma reunião mediúnica. Uma psicografia, por exemplo. Aparece um espírito dizendo que é fulano de tal e o médium vai escrever ali, levar aquilo para uma pessoa. Muitas vezes o médium pode distorcer, não por maldade, pela influência que ele vai dar àquela mensagem, né? Então, a gente sempre tem que dar um desconto. Aconteceu com o Chico Xavier um caso. Ele fez uma psicografia, deu para uma mãe
que obviamente não tinha lá uns pensamentos muito bons, e essa mãe, quando recebeu a mensagem do Chico, cuspiu na cara dele, porque a mensagem começava mais ou menos assim: minha mãezinha querida. Era o Chico colocando isso, e o espírito não se manifestava assim. Quando a mãe viu: meu filho nunca falou isso, minha mãezinha querida. Aí você é um embusteiro, não quer nem saber do resto. Aquele pedacinho era algo do Chico, a maneira carinhosa que ele se comunicava com todo mundo. Mas veio a mensagem do filho, a mãe não quis nem saber. Só esse início ela rechaçou a mensagem. Entenderam? Isso é a participação do médium, é o animismo, é a característica do médium. É isso que ele está falando aqui, que toda comunicação acontece isso, né? O espírito receptor, ele coloca um pouco de si. Deu para entender? Acho que era isso aí. Às vezes, a maneira como a coisa é dita, eu vou pular aqui alguns trechos. Em mediunidade, portanto, não podemos olvidar, não podemos esquecer o problema da sintonia, né? Atraímos os espíritos que se afinizam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. No dia a dia, isso acontece. Então, nós nos sintonizamos com aqueles que nós temos afinidade. Isso acontece até entre os encarnados. Você entra numa universidade, você não conhece ninguém. Daqui a um mês, já se formaram grupos. As pessoas se afinizam e vão se destacando em grupos. Não acontece isso? E alguns desses grupos viram grandes amigos, às vezes. Afinidade. Entre os encarnados e desencarnados também, eu tenho o meu hálito mental, nós falamos disso semana passada, eu tenho o meu padrão de pensamento e eu vou sintonizar com aqueles que se afinizam com esse padrão de pensamento. Então, se eu sou uma pessoa que está sempre se esforçando para vencer minhas dores, eu tenho uma tendência à depressão, mas eu tento controlar isso, faço prece, aí eu vou correr para uma leitura, vou correr para uma música agradável, eu faço o evangelho no lar, eu estou sempre, embora às vezes eu caia, elevando a minha frequência, meu hálito mental está melhorando à medida que eu vou me esforçando para contrabalançar as minhas más tendências com meu esforço meu pensamento faz isso, aí eu tento jogar ele para cima, eu faço isso, eu busco a música agradável, o pensamento cai, eu vou fazer o evangelho no lar, ele sobe, ele começa a cair, eu vou fazer uma leitura, vou desligar a mente daquilo ali, ele cai, eu vou me sintonizar com um amigo, pedir uma ajuda. Então a nossa vida é muito isso, uma luta constante para domar nossas más tendências, né? E quando a gente faz isso com frequência, chega um ponto, opa, eu estou precisando menos, eu já estou num padrão de pensamento em que quando eu caio, automaticamente eu já, né, consigo colocar o pensamento para cima, mas eu não estou caindo tanto. Agora, tem vezes que o pensamento cai e eu não consigo botar ele para cima. Aí eu entro num processo de depressão, e aí os processos obsessivos ficam mais fáceis, porque eu estou numa onda de pensamento onde esses espíritos que querem me prejudicar ou que sintonizam porque têm afinidade comigo, por exemplo, se a pessoa é viciada em drogas, ela está pensando na cocaína e tal, e aquele que desencarnou nessa condição fala, procura droga, vai, porque ele quer de certa forma absorver. Ou se for um inimigo, isso é obsessão, sintonia. Então a maneira de você se livrar do obsessor não é expulsá-lo, é você quebrar a onda, é fazer isso. A onda dele está aqui, a sua está aqui, ele não vai alcançar você. Então a melhor maneira de uma blindagem contra processos obsessivos é você o tempo todo estar buscando elevar o padrão de pensamentos, sentimentos. Esse é o trabalho do médium. O médium às vezes tem que se esforçar bastante, porque ele só vai deixar um espírito desse acessar, por exemplo, numa reunião mediúnica. Aí sim, ele está num grupo fechado, tem os mentores que vão trazer espírito sofredor e ele se coloca à vontade. E ele vai se deixar de forma controlada
ser tomado, entre aspas, se conectar com esse espírito que vai falar através dele. E o doutrinador vai conversar com esse espírito para tentar tirar essa onda mental, quebrar a onda mental negativa do desencarnado, orientando a ele. E se esse desencarnado sente amor, sente sinceridade, é isso que sensibiliza esse espírito. E às vezes é mostrado a eles coisas do passado dele, os mentores que estão à volta fazem isso, e esse é o desenrolar de um trabalho mediúnico, tá bem? Todas essas coisas servem para todos nós, para quem trabalha e quem não trabalha na reunião mediúnica. Então, tudo que eu estou falando aqui é como se fosse também um curso de desobsessão, tá? É um ensinamento que serve para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Essa frase é muito importante, esse parágrafo. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, e a mente é a base de todas as comunicações mediúnicas, qualquer que sejam as características em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento. É o que eu acabei de falar. Incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós das esferas mais altas, através dos gênios da sabedoria e do amor que supervisionam nossas experiências. Nós estamos sempre sendo acompanhados por inteligências superiores. Então, aquela pessoa que vive no bem, a pessoa que está num trabalho, num esforço constante, pode ser numa casa espírita, uma igreja católica, evangélica, quando a pessoa quer se melhorar, quando ela se sintoniza com a espiritualidade superior, mesmo não entendendo como se dá esse processo, a espiritualidade sempre vai estar influenciando essa pessoa para o bem. E ela vai automaticamente se proteger. Ela que vai se blindar. Não é a espiritualidade que vai colocar um escudo em torno dessa pessoa, né? Quando a mente dela tem tesouros morais, culturais, que ela conquistou, e ela se esforça nisso, num padrão mental mais elevado, tudo melhora na vida dela. E ela se sente melhor como espírito, como ser, né? Integrado no universo. Quando o nosso padrão está baixo, tudo é horrível. Tá bem? Procederam acertadamente aqueles que compararam nosso mundo mental a um espelho. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Os outros têm uma noção de você por aquilo que você projeta para o outro. A pior coisa que tem é a pessoa falar mal de outra. Porque quem tem um mínimo de inteligência vai pensar assim, se essa pessoa está falando mal de outra comigo, daqui a pouco ela está falando de mim com outro. Então, a pessoa que está exteriorizando um pensamento negativo está se prejudicando. A não ser que seja uma conversa sincera com objetivo útil. Estão conversando sobre o outro para ajudar o outro, né? Ou fazendo uma crítica sincera entre amigos. É diferente de você estar só criticando negativamente. Senão a gente acha que também não pode falar nada, né? E muitas vezes essas conversas são válidas. Vem cá, eu estou tendo uma impressão de fulano, você tem a mesma impressão? Porque às vezes essa conversa pode ser para ajudar, tá? Vamos tentar ajudá-lo? Ou, olha, deixa, ele está no tempo dele. Esse tipo de conversa é útil. Mas não chegar e, olha, o outro, você está vendo o que ele fez? Aí é uma conversa que não leva a lugar nenhum e a pessoa que está falando isso está se queimando, tá bom? Agora, quando as duas gostam de fazer isso, entra em sintonia, né? Aí vira a famosa fofoca. Que eu digo de brincadeira que espírita não faz fofoca. Espírita faz comentários equilibrados a respeito da vida alheia, não é isso? Então, vamos lá. Vai falar aqui dos reflexos mentais, vamos acabar esse capítulo. Vemos a mediunidade em todos os tempos, em todos os lugares da massa humana.
Mediunidade está em todo lugar. A mediunidade está na Bíblia, os profetas, as influências espirituais, a presença dos santos, dos espíritos, dos anjos, dos demônios, são espíritos elevados, ali espíritos menos elevados, né? Missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas guardam origem nos reflexos da mente individual ou coletiva. Quando um grupo de espíritos está sintonizado no mal, com o objetivo, forma uma quadrilha ou forma um grupo para guerrear, para conquistar, para matar, esse grupo está sintonizado com o outro das esferas espirituais inferiores. E esse conjunto, então, é um grupo de espíritos que pode fazer muito mal, né? Guardam origem nos reflexos da mente individual ou coletiva, combinados com as forças sublimadas ou degradantes dos pensamentos de que se nutrem. Se for um exército do bem, vamos fazer o bem, né? Um grupo que sai para um trabalho assistencial, você está conectado com a espiritualidade superior. Quando é para fazer o mal, você está conectado com as trevas. E você tem verdadeiros grupos das trevas na Terra agindo, prejudicando outras pessoas. São verdadeiramente grupos trevosos, porque são espíritos que encarnaram e que muitos vieram desses umbrais e que continuam agindo no plano físico da maneira como agiam no plano espiritual. E sintonizam com espíritos que estão lá, trevosos. Então, são dois grupos que fazem um conjunto. Esses que estão aqui ao desencarnar, coitados, né? E esse momento da Terra é muito isso, separar esses grupos, retirar os que não têm mais jeito, tá bem? Médiuns somos todos nós, nas linhas de atividade que nos situamos. Todos são médiuns, né? É contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar-lhe os impulsos, né? Então, você querer participar de um trabalho de conexão com a espiritualidade, mediunidade, sem disciplinar os seus impulsos, não é muito legal, né? É perigoso possuir sem saber usar. Médium tem que estudar. E aquele que não é médium, como a gente está ingressando na era do espírito, meu amigo, aprenda essas coisas. Isso vai servir para você na vida, como encarnado, vai servir quando você desencarnar. Portanto, esse estudo é para todos, não é só para médium, não é só para quem trabalha numa casa espírita. Esse estudo é para os espíritos que nós somos, entendermos as relações que existem entre os espíritos, tá bem? E entender coisas que vocês vão ter que aprender mais cedo ou mais tarde. Por que não agora? E isso nos ajuda no nosso dia a dia, nos ajuda a enfrentar os momentos ruins, nos ajuda a identificar uma obsessão. Eu não estou bem. Esse pensamento não é meu. Olha o que está acontecendo comigo. Olha que energia que eu estou. Vou buscar ajuda. E a primeira ajuda que você tem que buscar é você mesmo se ajudar, através da prece, pensamentos, mas muitas vezes isso não é suficiente. Vou falar com um amigo meu, vou participar de um tratamento, né? E às vezes até o trabalhador da casa espírita precisa e deve participar do tratamento. Ninguém é super-homem, né? Então procure sempre reciclar seus pensamentos e também se veja como um espírito passível de quedas, de influências que muitas vezes são da sociedade em que você vive, que joga o pensamento mesmo para baixo. Então, toda hora a gente precisa estar reciclando a mente, o pensamento. É como alguém que está respirando um ar pesado, precisa dar uma saída e respirar um ar mais puro. Às vezes a nossa vida está assim, as coisas estão pesadas e eu preciso respirar um ar mais puro. Então eu vou buscar ajuda e essa ajuda, a parte dela eu posso conquistá-la para mim se eu conheço essas coisas e eu sei os mecanismos que vão me liberar desse sufoco em que eu estou, tá? E eu não vou ser tão facilmente presa de espíritos que querem me prejudicar. E com isso eu vou me colocar numa condição muito melhor de ajudar os outros, né?
Não ficar apenas pedindo ajuda. Eu já posso ajudar, né? Eu estou conectado com a espiritualidade, tá bem? Então, olha só, elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, que é o que Jesus veio ensinar. As bem-aventuranças. Que virtudes superiores? Perdão, indulgência, paciência, humildade, né? Apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores. Leiam no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo chamado O Homem de Bem, né? Um item chamado O Homem de Bem, do capítulo Sede Perfeitos. É muito bonito e muito importante esse capítulo e esse item. Então, se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. E para quem trabalha na mediunidade, vai trabalhar muito com o espírito sofrendo nas reuniões. Mas se você quer se habilitar a receber de vez em quando mensagem de espírito mais elevado, controla a mente, controla o pensamento, entra em sintonia com ele, como? Desenvolvendo as virtudes. Daí esse espírito vai ter mais afinidade com você. É um Dr. Bezerra com Divaldo, né? Com o próprio Chico, e por aí vai. Mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. E aí o Albério prosseguiu, ainda com comentários valiosos, né? E André Luiz, então, em companhia de Hilário, se despediu dos instrutores, né? E ouvindo de Aulos, né? Que era aquele mentor que indicou o Albério para eles, a promessa de um reencontro no dia seguinte. Então, no dia seguinte, eles iam se reencontrar para um trabalho qualquer, tá bem? Bom, então, agora, o nosso amigo André Luiz e o Hilário vão estar de novo com Aulos, que vai levá-los para uma experiência nova, outro tipo de aprendizado. E vão numa casa espírita para analisar alguns médiuns. E o nome desse capítulo 2, o título é O Psicoscópio, é um instrumento. Nós vamos ver para que ele serve. O que acontece? Espíritos superiores, espíritos com certo nível de elevação, eles têm uma percepção muito mais apurada do que outros para sentir na presença de um encarnado ou desencarnado aquilo que ele é, aquilo que ele pensa, a sua índole, a sua história de vida. Então, o espírito num padrão mais elevado, ele consegue perceber isso, porque ele já fez algum progresso e ele tem a mente quase que penetra na mente do outro e, por um tipo de característica que o espírito tem, ele consegue entender quem é aquele ser. O que está num padrão inferior não tem essa capacidade, embora ambos estejam desencarnados. Eu vou comparar, então, um Francisco de Assis com um de nós. Então, um Francisco de Assis vai ver coisas que a gente não vê, vai sentir a pessoa como ela é, a história de vida, a índole, etc. Tá bom? Então, nesse capítulo, fala disso, de um tipo de instrumento que existe na espiritualidade, que eles chamam de psicoscópio. Então, está lá o Aulos, o instrutor, com o André Luiz e o Hilário. Os dois tinham sido médicos na Terra. E eles estão começando a aprender. Então, eles estão vendo essas coisas praticamente pela primeira vez. Porque, conforme eu disse anteriormente, eles, como a maior parte de nós, das outras vezes que passaram para o mundo espiritual, não estavam nessa condição um pouquinho mais elevada. Estavam lá nos umbrais sofrendo. Passava por lá, reencarnava. Essa é a história de muitos de nós. Passamos pela vida espiritual, naquela condição não muito boa, reencarnamos. E fomos reencarnando. Fizemos algum progresso.
Então, alguns de nós pode ter passado já para o nosso lar, mas alguns, digamos, que vão acessar pela primeira vez, se acessar, né? Outros podem até ter feito muito progresso, vão para uma esfera até superior, mas a maior parte de nós encarnados tivemos muitas passagens pelo plano espiritual onde a gente não tinha essa lucidez que o André Luiz está tendo agora. E ele próprio. Então, ele está tendo essa primeira experiência. E pensem o seguinte, esse momento de passagem de prova e expiação para mundo de regeneração tem muito disso. Nós vamos passar a ter passagens pela vida espiritual muito mais lúcidas, muito mais produtivas, porque nós fizemos progresso. Então, vamos começar a acessar experiências que não tivemos antes. É o caso do André Luiz. Então, ele vai relatar o seguinte. O Aulus vai dizer assim, temos um grupo de 10 companheiros encarnados, com 4 médiuns, detentores de faculdades regularmente desenvolvidas e de lastro moral respeitável. Trata-se de pequeno conjunto a serviço de uma instituição consagrada ao nosso ideal cristianizante. Então, eles vão ser levados numa casa espírita, onde tem 10 médiuns, 10 encarnados, aliás, com 4 médiuns, que fazem um intercâmbio mediúnico regular e com uma certa moral, quer dizer, com um certo desenvolvimento espiritual já, tá bom? Desse grupo base, vai ser possível alongar apontamentos e coletar anotações que se façam valiosos, tá bem? Ele olhou para eles com bondade, né? Isso porque vocês pretendem especializar conhecimentos. O Aulus está falando, André, Luiz e Hilário, vocês estão tendo acesso a isso porque vocês querem se especializar, conhecer mais da mediunidade, né? Aí vai dizer sim, né? Esclarecemos, desejamos auxiliar, vão falar que eles estão à disposição, né? E então o Hilário vai apresentar para eles o tal aparelho, o psicoscópio. Temos aqui o nosso psicoscópio, de modo a facilitar nos exames e estudos, sem o impositivo de acurada concentração mental, porque o espírito ele pode, por ele mesmo, concentrando, conforme eu disse, perceber certas características de outro, principalmente do encarnado, tá? Mas o espírito superior, quanto mais elevado ele é, mais facilidade, mais ele penetra. Os outros, que estão no nível inferior, até conseguem, concentrando, perceber certas coisas, mas não tudo. Então, em alguns casos, eles usam esses instrumentos plasmados do lado de lá, né? E ele vai falar, então, que temos aqui o nosso psicoscópio. E André Luiz vai perguntar, psicoscópio? Que novo engenho vem a ser esse? Novidade para ele, né? Nós também. Psicoscópio, aí o Aulus vai explicar. É um aparelho a que intuitivamente se referiu o ilustre estudioso da fenomenologia espírita em fins do século passado. Eu anotei aqui esse que ele está se referindo a Alfredo Erne, que foi um estudante da mediunidade. Desencarnou em 1903, então pegou boa parte do século XIX. E uma das obras dele é o Psiquismo Experimental. Então ele está se referindo ao Alfredo Erne, fica aí registrado para quem quiser anotar no seu livro e pesquisar no Google quem foi Alfredo Erne, com Y no final. Então, esse aparelho, o psicoscópio, destina-se à auscultação da alma. O médico, quando vem, né, escutar nosso coração, bota ali para auscultar. Em português tem umas palavras, auscultar, né? E esse aparelho se destina a auscultar a alma, com o poder de definir as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Falou isso Aulus com um certo sorriso, né? Analisando a
psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, esse aparelho pode focalizar uma pessoa ou um grupo e ver o sentido do grupo, entendeu? É possível anotar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação. Segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo. Com esse aparelho, eles podem sintonizar numa pessoa, num grupo e dizer, com essa pessoa, com esse grupo, a gente pode ir até tal ponto. Eles estão preparados ou não estão preparados. Essa pessoa está preparada ou não está preparada, tá? Em função das energias que ela irradia, a condição íntima daquele espírito. Eles tiram assim, é como se escaneasse a pessoa no seu lado moral, no seu psiquismo, entendeu? E André Luiz vai fazer uma pergunta. Quer isso dizer que qualquer de nós pode ser submetido a exame dessa espécie? Né? Qualquer um de nós, disse André Luiz, perguntou. Resposta do Hilário, sem dúvida. De certo que estamos sujeitos às sondagens dos planos superiores. O que lá está falando, André Luiz? Todos nós estamos sujeitos à sondagem dos espíritos superiores, né? Tanto quanto pesquisamos agora os planos que nos situam à retaguarda. Da mesma maneira que a gente vai olhar essa turma aí da Casa Espírita, né? Nós também podemos ser observados. E, gente, é isso aí. Nós somos um livro aberto para a espiritualidade, principalmente para a espiritualidade superior. Agora, um detalhe aqui, abrindo um parênteses, imagina um Jesus entre nós, hein? Olhava, sabia quem era quem, né? Todas as vidas, a origem daquele espírito, de onde ele veio, o potencial dele. Entenderam por que ele, depois que sai da cruz, se apresenta a Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele sabia quem era aquele espírito. Esse cara tem um potencial, ele está contra mim. Mas se ele entender quem eu sou e acreditar em mim, e se voltar para o meu lado, ele vai poder continuar a minha obra fora da região da Palestina, porque é um espírito muito forte, com muita vontade. E assim fez Jesus e assim aconteceu, né? Então, Jesus auscultou aquele espírito, vamos dizer assim, sem precisar de psicoscópio nenhum, né? Penetrou nas mais íntimas entranhas de Saulo, que se transforma então em Paulo de Tarso. A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através de ligeira inspeção. Vou repetir, o que dá para ver? A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter. Eita, nós somos um livro aberto, né? Mas aí Hilário vai perguntar agora, mas e na hipótese de surgir elementos arraigados ao mal numa formação de cooperadores do bem? O que ele está perguntando aqui? Nós vamos analisar esse grupo. E se vier espíritos inferiores, né? De posse da ficha psicoscópica, os instrutores espirituais vão poder providenciar a expulsão desses espíritos? A resposta do Aldo, não vai ser preciso. Se a maioria permanece empenhada na extensão do bem, a minoria encarcerada no mal distancia-se do conjunto pouco a pouco por ausência de afinidade. Olha que interessante que ele está falando. Nós não dissemos que a mediunidade é sintonia. Então, se tem um grupo voltado ao bem e tem um grupo querendo atacar, eles não vão encontrar sintonia e eles vão se afastar naturalmente. Tá bem? Mediunidade é sintonia. E com isso ele vai relatar toda a análise que ele vai fazer, né, desse trabalho nessa casa espírita, né, e vai dizer que os nossos companheiros fazem o serviço de harmonização preparatória. Quer dizer, eles estão se preparando antes do trabalho. Ele vai relatar sobre esse preparo para o trabalho. É o que nós fazemos no MAP nos dias de tratamento, quando a gente começa com canções, preces, antes de iniciar o trabalho em si. E vai completar 15 minutos de prece, quando não sejam de palestra ou leitura com elevadas bases morais. Sabem que não devem abordar o mundo espiritual
sem atitude nobre e digna. Por isso que no Evangelho no Lar, quando a gente senta naquele horário definido, o ideal é abrir um livro de preparo, Fonte Viva, Vinha de Luz, um desses livros do MAP, né? Tempo de entendimento, fazer um preparo. A tua mente está se adequando àquela situação. Aí você faz uma prece, pede o que você tiver que pedir, faz a leitura do Evangelho, a espiritualidade está ali junto, e encerra com outra prece. Mas tudo começa com um preparo. Para você não estar na tua atividade, entra direto querendo que a espiritualidade sintonize com você. Dá um tempinho, humildade, né? Respeito, se coloca na condição do encarnado, acalma a mente, para começar o Evangelho. Aí faz a prece, faz a leitura, comenta, e encerra com outra prece, com os pedidos pelas pessoas que estão sofrendo, por você mesmo, pela família, pelo bairro, pelo planeta, né? Então isso, o Evangelho no Lar, é um momento em que você está reunido com a espiritualidade, que eles anotam lá, ó, fulano de tal horário, vai chamar a gente. Vai ser a hora do Evangelho no Lar. Por isso que é um horário sagrado, viu? E a espiritualidade vai estar lá. Mas eles estão numa faixa vibratória. E você tem que, como mediunidade é sintonia, como você está pedindo uma ajuda, uma limpeza do ambiente, a presença no seu lar, você precisa criar as condições vibratórias. Então, o preparo, a prece é para isso. E aí eles vão trabalhar você, a sua família, vão afastar qualquer irmãozinho que esteja por lá, fazer uma limpeza no ambiente. E para isso serve o Evangelho no Lar. Então, é um momento de sintonia dos dois planos, em que você tem a presença de espíritos mais elevados. Nisso, vai um familiar que desencarnou, vai te ver, vai ficar emocionado quando vê você. É muito bonito isso, né? Quando a gente recebe alguém que desencarnou, que vê a gente bem, nos vê sintonizados com o alto, né? E às vezes é um espírito familiar que até vai nos acompanhar, nos ajudar, porque ele está preparado para isso. E você também dá condições para isso. Então ele vai dizer que amigos da nossa esfera ali se demoravam em oração. Os espíritos encarnados participam das orações conosco. Aí o assistente armou o psicoscópio, né? E eles ficaram assombrados com o aparelho, né? Então, sem necessidade de esforço mental, notei que todas as expressões da matéria física assumiam diferente aspecto. O psicoscópio é porque fosse uma câmera, um óculos especial, apontou, ele vê aquilo que os olhos não veem, né? E ele vai falar aqui que a matéria assumia outro aspecto, né? Teto, paredes e objetos de uso corriqueiro revelavam-se formados de correntes de força a emitirem baixa claridade. Cada casa, cada lar, nós impregnamos na parede tudo que é oriundo de nós, do nosso psiquismo. Então, você pode ter um ambiente em que você tem energias boas ou as próprias paredes refletirem um mau ambiente mental e aquela coisa suja, pegajosa. Pode acontecer? Pode. Não aos olhos físicos, mas aos olhos dos espíritos. Um ambiente carregado, pesado. Imagine uma sala onde se reúnem pessoas para combinar o crime que vão cometer. Não é só o ambiente psíquico, a própria matéria absorve aquilo ali. Se for o contrário, uma igreja, uma casa espírita, um grupo voltado para o bem, um lar com pessoas com o hábito da prece, o próprio ambiente vai refletir o ambiente mental daquelas pessoas, entenderam? Então, o psicoscópio capta isso também, não só as pessoas e não só o grupo, tá bem? Então, ele vai fazer vários relatos sobre o psicoscópio, e eu vou parar aqui hoje por causa do tempo. Pode ser que semana que vem ainda comente alguma coisa sobre isso. Então, leiam esse capítulo 2, já leram 1, né? Leiam 2, que é conforme eu disse, existem informações muito importantes, né? Para a gente enriquecer o conhecimento da vida espiritual, não apenas para quem quer trabalhar com mediunidade. Esse estudo é para todos.
E nós vamos começar a pensar, caramba, é assim mesmo, é assim mesmo. A vida espiritual é muito rica, muito bonita, tá bem? Então, eu agradeço a atenção de todos vocês, espero que esteja sendo útil o estudo. Coloquem suas dúvidas, seus comentários, é um prazer sempre ver, eu curto lá todas as vezes. E usem esses conhecimentos a favor de vocês, tá bem? Eu me despeço por enquanto, até a próxima semana, próximo estudo. Fiquem com Deus, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.